Boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E a palavra se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 17. Amém, meus irmãos? 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 17. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? E diz assim: E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, é que Ele vai cumprir, meus irmãos, o que Ele prometeu na tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Ele não é um para que minta, muito menos um para que venha se arrepender. E Deus não fica devendo nada para ninguém, meus irmãos. E o que Ele prometeu na tua vida, tome posse hoje, meus irmãos. Porque Ele vai cumprir. Receba aí onde você se encontra, meus irmãos. Receba a resposta que tu tanto pediu a Deus. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus vai fazer o que você tanto pediu. Porque Ele não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que Deus vai prometer a mim a você, mas vai ter um tempo que Ele vai cumprir. E hoje chegou o tempo de Deus cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Porque vai ter um tempo que você vai estar esperando a promessa e vai ter um tempo que você vai viver a promessa. E hoje chegou o meu tempo de viver a promessa, meus irmãos. Porque Deus Ele é fiel. E o que Ele prometeu na tua vida, meus irmãos, e você vamos viver. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos, os planos de Deus na tua vida. E nessa noite, meus irmãos, se prepare para viver o que Deus prometeu na tua vida. Se prepara, meus irmãos. Porque chegou o meu e teu tempo de viver o que Deus prometeu na nossa vida, meus irmãos. Chegou o tempo de você viver o novo da parte de Deus. E nessa noite, meus irmãos, tome posse do novo de Deus na tua vida. Você esqueça o velho, meus irmãos. Esqueça o que passou. O que fez você sofrer. O que fez você chorar. Porque nessa noite, meus irmãos, é noite de você viver o novo de Deus. É noite de você viver o que Deus prometeu na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus Ele é fiel, meus irmãos. Deus Ele é justo. E chega de sofrimento na tua vida. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que você vai sofrer sim, porque faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque Ele venceu, nós também vamos vencer. Mas hoje, meus irmãos, chegou o teu dia de viver o novo de Deus. De ser feliz, meus irmãos, de sorrir. Porque hoje, meus irmãos, chegou o teu tempo de viver o que Deus prometeu na tua vida. E nessa noite, tome posse daquilo que Deus prometeu na minha e na tua vida. Toma posse, receba aí. Porque Ele é fiel, meus irmãos. E tome posse, meus irmãos. E creia que hoje chegou o seu dia de viver o que Deus prometeu na minha e na tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. O que Ele fala, Ele cumpre. Pode o homem falar para você e não cumprir, mas Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. Mas é no tempo dele. E hoje chegou o teu tempo de viver aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Você se prepare para viver o que Ele prometeu na minha e na tua vida. Se prepare, meus irmãos, porque chegou o teu tempo de cantar o hino da vitória. Chegou o teu tempo de dar o nosso testemunho. Porque Deus vai fazer, meus irmãos. Deus vai fazer o que Ele prometeu na tua vida. Porque hoje é noite do impossível de Deus na minha tua vida. E nessa noite, meus irmãos, Deus vai fazer acontecer o impossível na minha tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? Ele mora acima de tudo, além do universo. Mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa poste. Sabe onde fica a dor de um coração ferido. Sabe levantar o ego caído nas obras do mal. Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel.
impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, glória. Vai pedindo aí, meus irmãos. Quando você se encontra, meus irmãos, fala com Ele, meus irmãos. Porque só Ele para ajudar a mim e a você, meus irmãos. Mas pede, meus irmãos. Pede com fé, meus irmãos. Quando você pede com fé, meus irmãos, Ele ouve a mim e a você. Então pede com fé, meus irmãos. Vai pedindo, meus irmãos, o que você deseja. Porque só Ele para fazer, meus irmãos. Por mim e por você. Porque Deus é Deus, meus irmãos, das causas é impossível. O que para mim e para você é impossível, meus irmãos, para Ele não é nada. Então vai pedindo, meus irmãos, onde você se encontra. Vai pedindo o que você quer, meus irmãos. Porque só Ele para fazer por mim e por você, meus irmãos. Porque Deus é Deus das causas é impossível. O que para mim e para você é impossível, meus irmãos, para Ele não é nada. Então vai pedindo, meus irmãos, aí. Pede com fé, meus irmãos. Pede, meus irmãos. Quando você pede com fé, quando você pede crendo, meus irmãos, quando você crê, Deus Ele faz, meus irmãos. O milagre acontecendo na tua vida. Deus Ele faz o impossível acontecendo na tua vida, meus irmãos. Mas que você peça com fé, meus irmãos. Vai pedindo aí, meus irmãos. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, 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 oh. Só Jesus pra te ajudar. Oh, glória. Nessa noite, meus irmãos, Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida, meus irmãos. Mas eu e você vamos cantar o hino da vitória. Dizer que só o Senhor é Deus. Dizer que só o Senhor faz, meus irmãos. E nessa noite, meus irmãos, é noite de mim e de você cantar o hino da vitória. Contar o nosso lindo testemunho, dizer o que Deus fez na minha tua vida. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida, meus irmãos. Porque Ele é fiel. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana, filha da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos uma ótima noite.